Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto do Encontro. Vamos falar muito sobre a saúde pública em nossa cidade. Para isso eu tenho o vereador Beto Canguçu, doutor Franco e professor Franco. Sempre professor, sempre doutor. E também o Cristiano Henrique Gomes, auxiliar de enfermagem. Vamos falar muito da terceirização da saúde. Obrigado pela presença, vereador. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui recebendo esses dois convidados ilustres aqui para o nosso debate, aqui para o nosso ponto de encontro, que vamos tratar um pouco sobre saúde, né, Luciano? Bom. O que me intriga, acho que como homem público, e acho que intriga a todos nós, é por que razão a saúde não funciona, no geral, nos municípios brasileiros, e em particular no nosso município, né? Ribeirão Preto é uma cidade que gasta por volta de 30% do seu orçamento municipal. O doutor Franco sabe disso, foi gerente de unidade já em governos anteriores, sendo que a nossa obrigação deveria ser no sentido de gastar em torno de 15% a 20%. Estamos gastando 30% e não damos conta de atender. A saúde está sempre doente aqui em Ribeirão Preto, né? Nós temos uma rede de unidades básicas de saúde, distritais de saúde, são 5, que agora foram acrescidas das UPAs, né, um programa do governo federal, e também não se consegue se resolver, não consegue se dar um bom atendimento à população, né? Temos servidores capacitados. Ribeirão Preto é uma cidade de excelência, né, um centro médio de excelência, né? Tem uma faculdade de medicina, uma das melhores do país, não sei se ainda mas sempre foi considerada. Assim, nós temos todas as condições, acho que objetivas, para ter uma boa saúde. Então, uma coisa que nos intriga muito é por que não funciona. Daí porque é nosso objetivo de estar discutindo hoje, aproveitando um pouco a experiência do Dr. Franco, que sempre será um brilhante professor e uma referência para nós aqui na saúde de Ribeirão Preto. A ideia é também de abrir um espaço aí para o Cristiano, para que ele possa falar um pouco sobre o dia a dia das unidades de saúde, funcionamento, essa questão das terceirizações. Existe todo um movimento aí agora contra as terceirizações. Existe uma polêmica em relação à jornada de 30 horas semanais aí dos servidores. Ou seja, a gente precisa tentar começar a discutir sobre como a saúde de Ribeirão Preto pode ser melhorada. Porque não pode a gente continuar presenciando pessoas morrendo nas unidades de saúde por atendimento equivocado, por falta de atendimento, ou as pessoas aguardarem dias para poder fazer um exame, uma consulta. Então vamos conversar um pouco sobre isso, aproveitando a oportunidade de debater aqui com pessoas que estão ligadas à área da saúde. Doutor Franco, obrigado pela sua presença. Qual é o maior problema, dentro da sua visão, da sua experiência, que vem acontecendo com a saúde pública em Ribeirão Preto? A minha opinião, eu queria justificar. Eu estou aposentado desde 2004 e o tempo corre, certo? Atualmente eu volto ao Hospital das Clínicas, que foi meu lugar de trabalho, quase ninguém me conhece lá. Eu tenho que ir com o meu crachá para abrir as portas. Então, às vezes o que eu acho que deve ser e tal, já não é mais. Então, com as devidas ressalvas aí, nós vamos participar desse debate aqui. Qualquer setor de atividade humana precisa de organização. O empresariado é exímio nesse setor, nessa atitude. A saúde pública, a gestão pública em qualquer área, econômica, social, da saúde, da segurança pública, precisa ter organização, ter um projeto e execução, né? Em vez de pender para entender essa organização como burocratização e complexidade, precisa ter em mente a simplificação desse planejamento. E uma coisa fundamental aí é a adesão dos profissionais a essa tarefa. Adesão. Por exemplo, tem aqui o colega que é auxiliar de enfermagem do serviço de saúde, certo? Ele precisa ter nítida noção do que cabe a ele fazer e vestir a camisa e fazer, certo? Então são coisas, na minha opinião, coisas simples e objetivas. Organização, simplificação e competência. Esse negócio de adesão ao serviço, está embutido o termo competência. Competência profissional,
bom senso, responsabilidade no trato com o público, certo? Porque o funcionário do grupo da saúde, desde o gestor, o médico, a enfermeira, todos os profissionais, ele não está ali para ganhar o salário dele, não. Certo? Ele está ali para servir a cidadania, servir quem está, né, necessitado de assistência médica. É uma das coisas mais gratificantes e é a única, eu acho, carreira que permite isso. É o sujeito, diante do sofrimento físico, psicológico, procurar um sujeito e falar: eu estou precisando do seu serviço. Só o médico sabe isso. Só o serviço de saúde, hoje compartilhado com as colegas enfermeiras, com as várias, que antigamente se chamava os serviços paramédicos, em todos a sua complexidade. Pois não. Eu queria aproveitar, é importante isso que o Dr. Franco coloca, eu acho que esse comprometimento, né, do médico, do servidor, nessa visão humanizada da saúde, do atendimento da população. Eu queria até perguntar para o Dr. Franco, um pouco da experiência dele do professor. A gente percebe hoje, Luciano, professor Franco, Cristiano, o profissional da saúde que está sendo formado, eu acho que dentro dessa visão, desse mundo globalizado, né, dessa política neoliberal que nós vivenciamos aqui no Brasil, eu acho que a saúde começou a ser tratada muito mais como mercadoria, né, as relações entre paciente e médico, serviço de saúde, do que propriamente uma política pública nessa visão que o Dr. Franco coloca do respeito, primeiro a questão da integridade, da dignidade daquela pessoa que vá até um posto de saúde, porque está doente, que está precisando de ajuda e tal. Então, como que o doutor vê hoje essa questão da formação, né, dos profissionais da área de saúde? A gente percebe hoje, com essa questão da globalização, cada vez mais nós perdemos aquele médico antigo, né, da saúde da família, aquele médico com uma visão mais global do ser humano, aquele médico que olha o paciente como um todo, né? Hoje nós temos essa questão das especialidades, então é médico para isso, médico para aquilo, o médico olha uma coisa e não vê outra, tudo depende de exame que está cada vez mais caro, cada vez mais difícil. Então a gente percebe muitas vezes também que falta um pouco essa formação médica hoje. Como é que o professor avalia, como é que está essa questão? Olha, Beto, a minha vida foi trabalhar dentro de um projeto de saúde, de formação médica, né? Nesse sentido, o meu departamento, os sanitaristas do mundo inteiro e do Brasil, né, tinham em mente formar esse médico generalista, né? Agora, a parte clínica do ensino médico cedeu a essa necessidade de compartimentalização do corpo humano e das doenças e da prática médica, né? Hoje existem vários especialistas dentro da oftalmologia, né? Dentro da ortopedia, né? Da oncologia, da ginecologia obstetrícia, da pediatria. Então tem vários segmentos, né? E fica difícil hoje você formar um médico com essa visão mais geral, né, que os meus professores tinham, os primeiros professores da faculdade de medicina tinham, né? Eram homens que sabiam, né? A maioria dos médicos hoje, eles não usam estetoscópio, aparelho de pressão, certo? O computador faz, ele já vai direto para o computador, né? Essa parte de receber o paciente e conversar com ele está pressionada, tá pressionada pela necessidade do médico de trabalhar em vários locais para ganhar o seu sustento. O nosso grande mestre Hipócrates já falava que o médico tem que viver do seu trabalho. Ele tem que receber pelo seu trabalho. E falar uma coisa muito mais interessante, que os mestres da medicina, ao serem cuidados pelos seus alunos, deveriam ser cuidados de graça, né? Então vem o problema da ética médica, fundamentada nesse princípio, né?
Então a ética médica, né? A família do médico, né? Mas esse é um detalhe importante, secundário, aliás. Então o que precisa, eu acho que não tem mais reversão, esse negócio de formação de médico generalista, sabe? Eu uso dizer lá no meu departamento, ainda ontem tivemos lá no bate-papo de amigos, que nós perdemos o discurso, né? Esses professores que queriam formar um médico generalista com uma visão total do corpo humano, da psique humana e tal, nós aderimos a isso. Agora, surtiram efeitos muito interessantes dessa postura, desse movimento dito aqui no Brasil de movimento sanitarista, que foi expandido para a América Latina inteira, né? Tem a ALAESP, Associação Latino-Americana de Saúde Pública e Pesquisa, né? Que o meu departamento foi presidente dessa companhia. Tem a ABRASCO, Associação Brasileira de Saúde Coletiva no Brasil, né? E disso surgiram esses militantes na década de 70, que era uma discussão intelectual do mais alto nível dentro da academia, certo? Dentro da academia. Vários e quase todos esses professores, eles foram cooptados pelos governos, desde o município, estado até o federal, para ser assessores dos vereadores, dos deputados, dos prefeitos, dos governadores, dos ministros. E aí surgiu a ideia de conceber uma política pública de saúde. O movimento sanitarista desagou nisso. O Aroca era deputado, foi assessor de ministro. O doutor Carvalheiro aqui no departamento assessorou tudo quanto é gente aí, né? O Jarbas, meu colega de departamento, o professor Juan foi secretário de saúde aqui. Isso para falar aqui em Ribeirão Preto. E na Secretaria de Estado da Saúde, nos institutos de saúde que se criaram a respeito depois desse movimento. Então foi um movimento da mais alta importância intelectual e de resultado prático. E daí surgiu o SUS. O SUS é um modelo único, quase que no mundo, baseado um pouco no que tinha na Inglaterra, o Serviço Nacional de Assistência Médica da Inglaterra. Certo? Eu morei na Inglaterra há 35 anos atrás, com a minha família pequena, e nós tínhamos o nosso posto de saúde. Naquela época, não sei se ainda é assim, chegávamos no aeroporto, eles te davam um cartão, onde é que você vai hospedar, onde é que você vai morar, né? E eles falavam, ó, dia tal você tem que ir na polícia do bairro, e da polícia do bairro, no centro de saúde do bairro, para você se cadastrar no Serviço Nacional de Assistência Médica da Inglaterra. Então, isso é um trabalho interessante. Mas só que hoje, doutor, nós temos um problema claro aqui na nossa cidade. E o Cristiano está aqui justamente para nos colocar esse tipo de problema. Nós estamos com o problema da terceirização da saúde, vem implantada pelo atual governo. E tem o problema também das 30 horas. Você é um auxiliar de enfermagem, você trabalha, está ali no dia a dia. Qual que o que vocês mais sentem e o que vocês acham dessa terceirização? Obrigado pela presença, Cristiano. Por nada, bom dia a todos. Em relação a esse assunto que está tendo muita polêmica, eu, como um dos integrantes e representantes do quadro de auxiliar de enfermagem aqui do município de Ribeirão Preto, gostaríamos de dizer que essa situação da terceirização, nós como servidores, nós estamos sendo pressionados pelo governo, né? Porque nós reivindicamos que essa lei ela entrasse em vigor e fosse cumprida, porque isso não é coisa que nós inventamos e nem que nós fizemos algum pacto com a prefeitura. O que aconteceu e o que ocorreu é o seguinte, a prefeita, a Darcy Vera, ela usou esse termo, né, de concessão, de conceder esse benefício como plano de carreira na sua eleição e posteriormente também. O que nós sentimos no dia a dia, que é nós que estamos de frente ao paciente, em relação a isso daí, o que acontece? Ela prometeu plano de carreira para o servidor público, não foi cumprido. Ela prometeu para nós também a isonomia
de todos os servidores, de todos os cargos que nós ocupamos as nossas funções, e isso não foi cumprido. Quando nós fomos pressionar o governo de forma amigável, em nenhum momento nós fomos ouvidos, né? Aí procuramos o sindicato, que posteriormente sentou junto conosco, mas nós só conseguimos ser ouvidos depois que nós falamos que nós íamos parar em movimento de greve. E o secretário de Saúde, o Dr. Stênio Miranda, ele chegou até inclusive da entrevista que isso não iria para frente, que não seria possível, e posteriormente ele deu outra entrevista dizendo inclusive que a categoria estava amadurecendo, né? Mas como ele viu que a situação estava se agravando a cada dia, que nós estávamos procurando apoio aos políticos do nosso município, aí a situação começou a ficar mais difícil em relação a isso daí. Agora, a prefeitura, ela pegou aí, fez uma parceria junto com o Hospital Santa Lídia, e até o ponto que nós temos conhecimento, já foram contratados mais de 120 profissionais para substituir a nossa mão de obra, que são os nossos conhecimentos, que nós atendemos a população da rede, do nosso município aqui, que somos nós que ficamos cara a cara com o paciente no dia a dia. Isso tem causado muito transtorno para nós, viu, Beto? Para nós, para a população, porque somos nós que estamos de frente com a população, com o paciente, com os acompanhantes, somos nós que temos as dificuldades de olhar no fundo do olho do paciente e para saber de fato o que é que está acontecendo, né? Agora, cada um na sua especialidade, cada um na sua formação acadêmica. Então, assim, do modo geral, todo mundo que está na rede, todos os profissionais, nós somos capacitados através de estudo, através de academias, através de curso de capacitação e de profissionalização, né? O que nos deixa muito intrigado, por exemplo, é que tem servidor na rede que já faz 34 anos e meio que está trabalhando em um determinado local, né? Nós temos a consciência que nós fomos contratados pelo município através de concurso público, do processo seletivo, que o nosso estatuto ele é muito diferente do processo seletista, né? São 3 anos que nós ficamos no estágio probatório, que é o prazo de experiência. Após esse período é feita a efetivação. Agora aí nós ficamos no ar, né? Paira uma pergunta no ar. Que tipo de estabilidade que o servidor público tem, né? Porque nós pressionamos o governo municipal sobre a aderência das 30 horas, que foi um plano que a prefeitura, na sua campanha eleitoral, prometeu para o servidor e não cumpriu. Agora, o que está acontecendo é que nós fomos pressionados, está havendo sim uma pressão política por parte do governo, né? Qual governo? Do governo municipal, da prefeitura, entendeu? Da esfera administrativa aqui de Ribeirão Preto. Porque todos os servidores, nós não somos apenas 1 ou 2 ou 3 famílias ou 4 isoladas. O nosso quadro de funcionário é em média 900 profissionais, né? Que envolve a enfermagem num quadro como um todo, desde do PSF até o atendimento de urgência e emergência, o mais avançado que se existe no município, né? Além da odonto, da farmácia e de outros segmentos também. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento agora com relação à jornada das 30 horas. Aí, eu acho que um dos preceitos, inclusive do SUS, né, doutor, é a questão da participação na gestão da saúde pública, né? O SUS trouxe um conceito interessante de participação social. Isso significa a participação não só da comunidade, que tem que ser atendida, mas também dos próprios servidores. Então, eu acho que essa questão da democratização das relações é um quesito importante na discussão da organização do serviço, né? Eu acho que o governo precisaria reaprender, se não aprendeu ainda, no sentido de dialogar mais com a categoria, dialogar mais com a comunidade. Nós ainda vemos, infelizmente, várias unidades de saúde aqui em Ribeirão Preto que não têm a sua comissão local de saúde funcionando, né? Então, esse diálogo entre servidores, administração, comunidade é extremamente importante para que a gente não chegue a essa situação agora meio tensionada que está vivendo os auxiliares de enfermagem, o corpo de enfermagem das unidades por conta dos remanejamentos e tal. Eu acho que isso é um problema que tem que ser resolvido com diálogo, né? Não dá para ter uma postura autoritária, né, no sentido de fazer as mudanças necessárias para que o serviço funcione sem ouvir os servidores. É óbvio também que os servidores têm que entender que o gestor público, no seu papel de gestão, ele tem que garantir o atendimento à população. Então, nós não podemos também criar um serviço onde você fique criando funcionário fixo em determinado posto. Eu acho que
os servidores, são capacitados, têm formação para trabalhar na saúde em qualquer área. Agora, é óbvio que o que você não pode fazer é uma gestão de pessoal que priorize a contratação de servidores terceirizados em detrimento do servidor concursado, né? Isso é um absurdo. Eu acho que se você tem já um corpo de funcionários efetivos, concursados, se há necessidade de remanejamentos dentro da rede, então que se priorize primeiro as transferências, a acomodação daqueles servidores que já estão há algum tempo na casa, e se tiver que repor servidores, que se reponha com os funcionários novos. Agora, essa questão da terceirização eu acho um problema gravíssimo, né? Porque, infelizmente, a gente está cada vez mais, as políticas públicas, delegando o serviço que é da administração pública para terceiros fazer, né? Para entidades sociais, para os CIPs, OS, para fundações, e com isso você cria, de novo, a questão da saúde como mercadoria, né? Ou seja, alguém vai ser contratado para prestar um serviço de saúde e vai ganhar em cima do município, tá certo? E vai contratar servidores para poder prestar esse serviço. Então, veja, a gente está criando burocracia, aquilo que o Dr. Franco fala. Em vez de você pegar o dinheiro e aplicar diretamente na saúde, na contratação de mais médicos, de mais auxiliares, de mais técnicos, de mais enfermeiros, de mais dentistas, você vai contratar uma entidade, uma organização social ou uma fundação para contratar esses médicos. Que tipo de profissional que vai vir, né? A gente viu recentemente, tivemos episódios lamentáveis de mortes de pacientes na nossa unidade de saúde que foram atendidos por médicos contratados por essas empresas que nem assinavam o prontuário daquele atendimento, usavam o nome de outros profissionais. Então, eu acho que esse gerenciamento dessa organização de serviço que eu acho que está falho, né? Eu acho que está faltando um pouco aí essa simplicidade que o Dr. Franco coloca, de ter o profissional, primeiro, lutar por quem tenha profissionais concursados, tá certo? Eu acho que o compromisso com a saúde pública, ela pressupõe que você tenha funcionários comprometidos com o serviço público. Você não pode fazer da saúde uma mercadoria ou um tipo de contrato onde alguém vai ganhar dinheiro em cima da saúde de alguém ou da ausência de atendimento de saúde de alguém, né? Vereador, eu vejo um ponto muito claro. Um ponto que nós tivemos problemas de abrir-se concurso público para médicos e nós tivemos uma quantidade mínima, mas põe mínima nisso, de pessoas querendo participar do concurso público. Prova é que o governo federal está trazendo médico de Cuba. Então, aí nós estamos tendo uma inversão de valores. Aí o médico já não quer trabalhar na rede pública. E aí nós precisamos saber o motivo disso. É o motivo, por que isso? Porque nós temos médicos formando todos os anos, no Brasil inteiro. E a qualidade do ensino e a qualidade dos profissionais que são formadas são ótimas. Agora, por que não trabalhar na saúde pública? É essa a pergunta, doutor, que eu queria que o senhor, como professor, tentasse explicar. É difícil explicar. Tem muitos fatores envolvidos nessa questão, certo? O médico, a escolha da profissão médica é por causa do status social, o quanto se pode ganhar na medicina, né? Era uma profissão na antiguidade, tempos passados, não antiguidade, que era provindo a demanda desses candidatos a médico vinha das classes abastadas. Poucos médicos eram gente de classe inferior, né? Então era um status, era a casta da sociedade. O cara ganha bem, tal. Essa mentalidade ainda persiste até hoje, certo? Que o médico é um cara que ganha dinheiro, ganha muito bem. Muitos procuram a medicina por causa desse fator, é um dos fatores. Então, quanto que se paga para o sujeito trabalhar no posto lá de Serrana? Certo? 8 horas por semana, certo? Qual é a carga horária lá? 20 horas. 20 horas por semana, certo? Ele tem que ir para lá, ele tem que voltar, certo? Ele tem que ganhar o suficiente para ele quase que não depender de outro emprego, que é uma anomalia pensar isso hoje, certo? Então esse é um dos fatores, né? Outro é a falta de formação dele,
A falta de formação daquele médico que vai para lá, se chegar uma criança, ele faz um diagnóstico, chegar uma mulher que acha que está grávida, ele faz o diagnóstico, com poucos recursos. Esses médicos que estão vindo de fora, eles trabalham com o mínimo de recursos, eles foram treinados para fazer isso, com o mínimo de recurso. Programa Mais Médico, né? Com o mínimo de recurso. Ele é capaz de examinar uma mulher que está achando que está grávida, certo? E não ter condições mínimas de sonografia, porque não é possível você botar uma sonografia, um aparelho em cada posto de saúde nas mais remotas regiões do país, certo? Agora, se precisar de encaminhar, e aí a saúde pública brasileira progrediu, ela é toda hierarquizada hoje, terciária, secundária e primária, certo? Aqui em Ribeirão Preto tem essa escala, em todas as cidades brasileiras, certo? Agora, o sujeito formou, não só na USP, mas em qualquer escola do Brasil, né? E ele resolveu fazer oftalmologia. Conheço inúmeras pessoas desse jeito, ou ortopedia, ou dermatologia, certo? Ele vai estudar. A dermatologia ainda tem uma coisa, porque ele, para fazer dermatologia, ele tem que fazer 3 anos de residência de clínica médica. Cardiologia, a mesma coisa. Tem algumas profissões que o cara é obrigado a ter uma formação mais ampla. Outras não, né? Então ele é especialista num pequeno setor do corpo humano e, por necessidade de ganhar dinheiro, ele vai trabalhar lá com você como médico. O cara é especialista, certo? Em sei lá o que, não vou nem falar mais de oftalmologia, que a gente fica ofendendo os oftalmologistas, né? Uhum. Mas aí chega lá um sujeito que está com, há pouco tempo aconteceu, uma menina que morreu por aí, que estava com meningite. Qualquer médico mínimo de conhecimento diagnostica uma meningite sem nenhum recurso. No exame físico, com a história, em 5 minutos ele encaminha, falou, ó, provavelmente meningite. Então essa é encaminhada já para um serviço de secundário ou terciário, né? E não aconteceu. Ela ficou batendo de porta em porta, voltou na mesma porta 3 vezes. Cada vez que foi lá, era um sujeito que era médico, mas não é médico porque ele não sabia examinar a paciente, se examinou, certo? E ela acabou morrendo, dentro de pouco, 24 horas ela morreu. Então, existem inúmeros fatores que determinam por que os médicos não querem ir trabalhar no serviço público. Insegurança, primeira coisa. Insegurança. Salário baixo, outra coisa, certo? E aí você vai enumerando uma porção de coisas, E isso, a gestão, por exemplo, o sujeito para trabalhar num posto de saúde, ele tem que ter conhecimento geral de medicina. Ele não pode ter tido se o sujeito teve toda uma residência, seria uma médico formação, clínico geral, uma formação muito especializada, ele não pode passar no concurso para ir trabalhar lá no posto de saúde de Serrana ou na periferia de Ribeirão Preto. Eu fiquei sabendo, eu estou afastado da prática há muitos anos, e pode até não ser verdade, que tem médico cubano trabalhando em posto de saúde da periferia de Franca. Aqui em Ribeirão Preto nós temos 2 médicos no programa Mais Médico. Em Ribeirão tem 2 médicos. Então. Por quê? Por quê que os médicos que encabeçam aí os conselhos regionais de medicina, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, aonde que esses profissionais trabalharão a vida inteira? Eles são especialistas. Certo? São especialistas e ficam aí lutando de uma maneira vergonhosa, eu acho, contra a tentativa de governo de dar acesso à população a um médico que tem um mínimo de conhecimento para atender as necessidades básicas da população. Esse debate vai longe, só que o tempo urge. Então nós vamos fazer uma outra pauta, viu, vereador? Para continuar esse assunto sobre a saúde pública, o nosso ponto de encontro. Nós estamos já está no gargalo. Então quero agradecer a presença do vereador Beto Canguçu, do Dr. Franco,
e do Cristiano. O E Cristiano vamos falou voltar quase com esse nada. assunto. Mas nós vamos, vai falar muito, nós vamos voltar com esse assunto ainda, que é um assunto de muito interesse para você, cidadão. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Ponto de Encontro.